Onde já se viu? Vai ficar o Flamengo se curvando a jogador, eu quero aumento, quero não sei o quê, quer renovar contrato o quê, rapaz? Então o que vale um contrato se você tem que renovar 2 anos antes? Então não vale de nada. Já poderia ser algo arquitetado para dar um recado aos empresários do Pedro sobre o que pretendem? Pergunta sincera, mas aí é fazer um juízo de um valor de uma situação que o Mauro não tem, né? Né, Mauro? Não tem como você dizer assim o que Aí é vale aquele achismo, né? É é achismo. achismo. Eu não sei o que se passa na cabeça da pessoa. O que eu sei é que É. a pessoa me falou aquilo que o André até destacou. Eu nem perguntei. Eu perguntei de outra coisa e entrou o assunto. Aí, obviamente, peraí, isso é importante. E como eu falei, no primeiro momento eu nem falei o valor, porque eu achei tão pouco, que eu falei, cara, vou checar essa informação. Aí no dia seguinte eu cheguei a falar de novo com a pessoa para ter certeza de que era aquilo ali, porque, sei lá, se enganou, erro de digitação. Eu achei muito pouco. Eu falei, pô, não pode ser. Mas ainda assim tinha informação importante, que era a disposição em vender o jogador. E por quê? Aí o que eu entendi? Por característica. Por característica. Gostaríamos de ter um atacante com outra característica. Esse é o ponto. Tudo passa pelo estilo de jogo, gente. Tudo passa. E esse estilo de jogo do Felipe é muito próximo do que o Boto pensa de futebol. Embora eles não tenham sido contratados juntos, tipo o Boto trouxe o Felipe. Não, já estava o Felipe quando chegou o português. Mas é muito próximo. É muito próximo. E existem algumas coisas na gestão do Boto que merecem críticas e outras ele está certo. Ele está certo. Especialmente esse absurdo de jogador querer renovar contrato 2 anos, 1 ano e meio antes de terminar. O Arrascaeta, a posição do clube é só discutir contrato no ano que vem, porque acaba no final do ano que vem. Pedro, só discutir contrato em 2027, porque acaba no final de 2027. Ou seja, jogadores como Alan, que tem contrato terminando nesse ano, Varela, né? Discute nesse ano e renova-se assim que possível. Jogadores que têm o contrato para o ano que vem, discute no ano que vem. Mas o Alacian é um garoto que veio da base, então está se destacando. O Flamengo vai melhorar o salário dele, vai fazer um contrato, aumentar a multa, se protege e, ao mesmo tempo, já premia o menino com o salário que vai melhorar a vida dele, possivelmente seus familiares e tudo mais, que já está merecendo. Aí o Gerson, outra situação. O Gerson ganhava menos do que outros destaques da equipe, estava havendo uma reclamação, fizeram um acordo, aumentou o salário, e aí veio a história de querer. Aí ele já queria ir embora, né? O staff dele queria tirá-lo do Brasil. E aí foi a história do valor, que eu achei acertado. Não mudei minha opinião. Que era 200 milhões, ninguém vai pagar 200. O Flamengo chegou em qual o valor justo pelo Gerson? 25? 25. Gente, foi muito bem vendido. O Ares, segundo um colega lá da imprensa inglesa, que cobre aquela região lá do Wolverhampton ali, West Brom, que fica tudo por ali. O Telegraph publiquei hoje, John Percy. Ele publicou hoje cedo que o Ares está sendo vendido ao Wolverhampton, que está muito próximo de ser vendido pelo Fluminense por 15 milhões de libras, o que dá 17,3 milhões de euros. O Gerson foi vendido por 25. O Ares é mais novo que o Gerson, né? Inclusive. Acho que é uns 2 anos mais novo, se eu não estou enganado. 2, 3 anos. Enfim. Vou olhar aqui a idade dele. E o Fluminense só fica com 40%, né? E o Fluminense só tem 40%. Ainda Ares tem isso. 27, tá, Mauro? 27 anos. 27. Um aninho mais novo que o Gerson, tem 28. Então, gente, algumas coisas estão erradas, outras coisas estão certo. Eu acho que está certo isso aí, eu concordo totalmente. E outra coisa, a saída do Gerson. Até hoje vejo gente falando, por que não chegou num acordo? O cara quer ir embora, vai, cara. Vai. Qualquer empresa, funcionário da empresa quer ir embora, pede as contas, vai embora, contrata outro. Onde já se viu? Vai ficar o Flamengo se curvando a jogador, eu quero aumento, quero não sei o quê, quer renovar contrato o quê, rapaz? Então o que vale um contrato se você tem que renovar 2 anos antes? Então não vale de nada. A não ser situações muito peculiares. Como eu falei, o jogador que veio da base, o cara que começa a se destacar mais. No caso do Pedro, o Pedro está machucado. Estava machucado, voltou de lesão agora. Por que vai renovar? O Arrascaeta viveu as últimas temporadas com questões físicas, esse ano está conseguindo render mais. Por que vai renovar agora? Qual é o interesse do Flamengo nisso? E o BAP deu uma entrevista da Flamengo TV que falou muita coisa que eu concordo também. Discordo de muita coisa do BAP, mas ali eu concordo com muita coisa que ele falou. Especialmente nessa linha aí. Ele até citou uns exemplos lá, como se, minha filha quer fazer uma viagem. Não vai ser agora você tem aula. Nas férias você viaja. Ou seja, eu quero renovar meu contrato.
Agora não. O contrato está em vigor. Quando chegar no final dele, a gente vai discutir. É isso. O interesse do clube tem que ser... Assim, a função do dirigente é defender o interesse do clube, não do jogador. E a função do empresário do jogador é fazer o melhor para o jogador. Mas nessa queda de braço, se tem um contrato em vigor, por que você tem que renovar antes do tempo? Como a antiga gestão estava negociando com o Gabriel, vocês se lembram? Até eu trouxe a informação. Esse dia, essas coisas são engraçadas. Eu perguntei à fonte, como é que está a situação do Bruno Henrique? Está difícil renovar. Estava difícil naquele momento, porque o Bruno Henrique queria 3 anos, queria revenda de direitos e tal. Depois aí cedeu bastante, tudo fizeram um acordo por 3 anos. Mas estava difícil. O Bruno Henrique está difícil, mas o Gabriel está bem encaminhado. Gabriel? Eu perguntei uma coisa para responder outra. O Gabriel. Falei, mas o Gabriel só termina o contrato no final do ano que vem. Isso foi em outubro de 2023. Não, mas já estamos conversando. Mas como é que vai ser isso? Com aumento, vai ter que dar luvas e tudo, porque o contrato acabou, aumento de salário. Falei, mas o jogador está 1 ano e meio jogando nada, vocês vão renovar o contrato antes do tempo com aumento. Aí publiquei. Aí foi aquele forrobodó. Aí mais adiante, o presidente do Flamengo travou a negociação. Né? Travou no Landim. Como se a fonte que prevenderia, digamos, o Pedro por 15 milhões de euros, se chegasse com essa proposta, eu acredito que o BAP travaria. Eu ia falar, não. Nada disso. 15 milhões? E acho que agora, mais do que nunca, não pode vender por um valor desse. O empresário dele que arruma uma proposta fantástica aí, sei lá, do Oriente Médio, onde foi, ele que se vire. É problema do empresário dele, não é problema do Flamengo. Não é problema do Flamengo. E aqui a gente fica muito à vontade, dá para falar o que for, criticar o empresário, defender o empresário, se ele estiver correto, tudo, porque nós não temos nenhum vínculo com o empresário. 0 vínculo com o empresário. Até falamos com pessoas do mercado, mas não temos nenhum tipo de compromisso, sabe? De ter que agradar, de ter que dar notinha de jogador pequeno, de empresário, quando o empresário consegue negociar um jogador que ninguém conhece, tem que dar notinha e tal. Aqui não tem esse negócio, não. Tá? Independência total. E respeito ao trabalho deles, como sempre, porque eles merecem ser respeitados, são profissionais trabalhando no mercado do futebol. Aí, dando continuidade na leitura, Diego Cruz, bom dia. Esse tipo de atitude de não se desculpar e sim colocar desculpas é muito comum entre jogadores de futebol, que estão acostumados a serem mimados desde a base, não aguentam uma negativa. Léo Guimarães, superchat, Mauro César Pereira, fonte aquática, acho que ele está falando de José Boto, né? Foi imprudente com o Pedro. Ele poderia ter evitado, né? A verdade é essa. Ele não foi perguntado para o Mauro, o André já falou isso aqui, o próprio Mauro, o Bernardo, todo mundo. Ainda bem que a fonte não evitou. Todos ficaram sabendo que no futebol do Flamengo a pessoa importante pensa assim. A não ser que o cara não queira saber. Sabe? Se ele quer ser o marido traído, é problema dele. Ele não quer saber, é problema dele, cara. A gente traz a informação. Quer informação fresquinha? Acabei de receber aqui, ó. Pedro e Felipe Luiz ainda não conversaram. Ainda não conversaram. Pode ser que converse em algum momento. Imagino que vão conversar, vão ter que conversar. Mas ainda não aconteceu, tá? Houve a conversa que o GE trouxe do elenco com o Pedro com o elenco, mas com o Felipe ele não teve, até o momento, não teve nenhum diálogo. O diálogo que eu falo é chegar os dois, conversar e ter um papo direto, reto e sincero sobre tudo isso, né? Depois do evento. Claro que já conversaram antes, certamente, né? Certamente não conversaram, óbvio, né? Mas depois do episódio de sábado, da entrevista bombástica do Felipe Luiz, não houve. E uma coisa importante, eu quero sempre frisar, o Felipe não tem nada a ver com a história que eu trouxe lá da disposição em vender o Pedro. O Felipe não é a fonte, o Felipe não participou, o Felipe não tem nada com isso. Eu já vi gente tentando fazer associação. Não tem nada com isso. Nada, zero. Eu não falei com ele não tem nada com isso. Por respeito ao profissional, a gente tem que deixar isso bem claro. Chegou o maior clube de vantagens do YouTube. Clube de vantagens da S1 Live. Por apenas R$ 9,90 por mês, você entra pro nosso time e começa a concorrer toda a segunda-feira uma camisa oficial de sua escolha. E tem mais, toda semana rola o bolão da rodada e o vencedor leva R$500 no Pix. Isso mesmo, até R$2.000 por mês em prêmios só no bolão. E não para por aí. Os 10 primeiros colocados do bolão também ganham prêmios incríveis toda semana. São muitas vantagens. Assinantes do Clube de Vantagens não paga mais superchat nas lives. Você pode aparecer ao vivo nos nossos programas. É isso mesmo, você que é assinante também poderá enviar perguntas em vídeos pelo nosso app. Conheça Rewards, o plano de recompensa do nosso Clube de Vantagens. Acumule pontos e conquiste muitos prêmios. Participando ativamente, indicando amigos e familiares. Prêmios e vantagens que só a S1 Live oferece.
um clube de verdade para torcedores apaixonados.